Júlia do Ailib chega para a nossa conversa com Carlos Afonso, que vai nos ajudar a entender melhor todo esse cenário, esse escândalo. Carlos Afonso Souza é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade aqui do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço muito pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Felipe, Júlia. Bem, temos aí muitas questões a serem esclarecidas ainda nesse escândalo, mas eu queria começar com uma questão mais técnica, para a gente entender um pouco melhor que tipo de ação esse programa é capaz de realizar no telefone de uma pessoa. Olha, Lilian, esse software é conhecido como spyware, porque o nome em inglês já entrega bastante, né? É uma infraestrutura de espionagem. O que esse software faz é conseguir invadir um dispositivo informático, aqui no caso um celular, e conseguir ativar câmera, microfone, acessar mensagens, ou seja, conseguir ter acesso a aplicações que rodam dentro desse celular. O que é importante entender é que essa invasão feita por esse spyware, por esse software desenvolvido pela NSO Group, ele tem uma peculiaridade, porque essa pauta é uma pauta diferente daquelas que a gente está acostumado a fazer sobre crimes na internet, em que a gente pode voltar para o assinante e falar, olha, cuidado, não clique em e-mails de quem você não conhece, não abra arquivos que são suspeitos. Nesse caso, nós estamos falando de uma invasão muito mais sofisticada, que pode acontecer, sim, através do clique em um determinado link, que a pessoa acaba clicando sem saber do que se trata, mas o tipo de invasão que esse software, que esse programa consegue criar, ele pode se dar até mesmo pela visualização de um simples vídeo num grupo de WhatsApp, ou até mesmo por uma chamada que é feita para o celular da pessoa e a pessoa não precisa nem mesmo atender essa chamada para o seu celular já estar infectado. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma sofisticação, de uma complexidade muito maior do grau dessa invasão, de como ela é desempenhada, e por isso mesmo esse assunto é um assunto tão sério, tão importante, e essa revelação do Guardian e de outros veículos de imprensa é certamente um escândalo nas mesmas proporções daquele escândalo que nós tivemos em 2013, quando o Edward Snowden, que era funcionário da Agência de Segurança nos Estados Unidos, revelou uma rede de espionagem global envolvendo presidentes, autoridades e executivos do mundo inteiro. Estamos falando, mais uma vez, de um escândalo de espionagem global, de violações à privacidade e aos demais direitos fundamentais em escala global e agora focado nessa específica empresa israelense. Carlos, bom dia. Júlia do Ailib aqui de São Paulo. A grande questão envolvendo esse episódio são os governos, né, que adquirem esse software. A empresa israelense diz, não, a gente produz o software para combater terrorismo, o crime, etc., só que os governos usam de maneira ilegal. Aqui no Brasil, houve uma discussão que foi trazida pelo portal UOL, do filho do presidente Carlos Bolsonaro tem interesse na aquisição desse software e aí os militares tinham uma resistência a isso. Quais são as restrições legais que se tem no Brasil para o poder público poder adquirir um programa como esse? Olha, Júlia, a pergunta é muito boa, porque esse episódio envolvendo a compra do software Pegasus pelo governo brasileiro, ele é uma questão bastante complicada. Só para ficar todo mundo na mesma página, esse foi um caso que envolveu o pregão número 3, foi o pregão número 3 de 2021 do Ministério da Justiça. O pregão é uma modalidade de licitação para a aquisição de produtos e de serviços de menor complexidade, porque é uma licitação feita de uma maneira mais rápida, diferente de uma concorrência, como a gente está acostumado. O governo brasileiro não deveria fazer um pregão, ou seja, uma modalidade de licitação para compra de serviços simples, para adquirir um software dessa tamanha complexidade. Então, antes de mais nada, a própria modalidade de compra desse software pelo governo brasileiro, ela já começou formalmente errada. E aqui entra também, além de uma questão formal, uma questão de fundo, que é saber, pode um governo contratar um software como esse, um software espião? É importante lembrar que diferentes países têm diferentes leis. Por exemplo, a própria NSO Group diz que só vende o seu software para
agências de segurança, forças armadas, de governos com um bom histórico de respeito aos direitos humanos. Basta ver que da lista de países que foram revelados agora pela essa investigação, que nós temos ali países com um histórico muito preocupante de violações a direitos humanos. Então, essa explicação da empresa, por si só, não parece muito convincente. Agora, é importante a gente entender que nós vivemos numa democracia, que a privacidade é um direito fundamental garantido pela Constituição brasileira e que as medidas de interceptação telefônica e telemática, ou seja, feitas com relação à internet, no Brasil, são previstas em lei. E, inclusive, se você for hoje na página da ABIN, por exemplo, você vai ver nas perguntas e respostas a própria ABIN dizendo que ela não tem competência para fazer escuta telefônica, porque a lei cria diferentes requisitos que passam pelo Poder Judiciário para que você possa ter acesso a um tipo de escuta telefônica ou quebra de sigilo telemático, como esse software acaba fazendo. Então, é importante entender aqui que esse software utilizado sem um crivo do Poder Judiciário, sem um respeito aos direitos fundamentais, é algo que, se cair em mãos de quem queira utilizar esse software para abusos, nós estaremos em maus lençóis. E acho que vale dizer, o gênio está fora da lâmpada. A tecnologia, ela não tem como saber se você vai usar isso para o bem ou para o mal. Na medida em que a tecnologia existe, ela pode ser abusada. E a trava que a gente pode ter nesse caso são leis que impeçam os nossos governantes, as autoridades, de abusarem dessa tecnologia que existe. Então, desculpe pela resposta que acaba lidando ali um pouquinho com política, um pouquinho com direito, um pouquinho com tecnologia, mas esse assunto ele é realmente complexo e a gente tem que tomar muito cuidado sobre como tecnologias poderosas como essa podem ser abusadas por governos. Carlos, Felipe aqui de Nova York, a investigação apontou que esse aplicativo foi usado para espionar jornalistas e críticos do governo no México. A gente sabe que o trabalho do jornalista no México é muito perigoso. O país, no mês passado, teve eleições locais, as eleições mais violentas da história recente do país, com vários candidatos assassinados. Isso, claro, é uma preocupação. Como que o usuário pode se comportar? Tem alguma dica de segurança? Porque, de um lado, a gente tem as empresas de tecnologia que vendem a imagem de que seus aparelhos são muito seguros, que os dados estão bem guardados, são sigilosos, mas o México, um país tão próximo aqui dos Estados Unidos, do Brasil, tem alguma dica que você possa passar para os usuários de como se comportar para esse aplicativo não ser utilizado? Olha, Felipe, essa é uma pauta de segurança digital um pouquinho diferente, porque a gente não tem aqui como, no nível individual, tomar medidas que possam evitar como um todo uma invasão do seu dispositivo celular, caso você entre na mira de algum governo, de alguma autoridade que vá utilizar um software como esse. Por isso, justamente, que esse software ele é visto com extrema cautela por ativistas de direitos humanos e ele gera situações que são muito, muito preocupantes. A gente estava falando aqui de invasões que podem acontecer simplesmente por uma chamada não atendida, ou seja, é um grau de invasão muito mais complexo do que aqueles que nós falamos com relação aos crimes digitais mais triviais, mais conhecidos. A grande trava com relação à utilização abusiva de softwares como esse são travas democráticas, ou seja, eu preciso aqui ter em vista que eu preciso ter um poder judiciário atuante, um poder executivo que sabe os seus limites e, infelizmente, nós vivemos um momento no país em que esse cenário ele é preocupante porque, vale lembrar, em 2018, o Citizen Lab, que é um centro de pesquisa de Toronto, fez uma análise de invasões ou tentativas de invasões utilizando o Pegasus. E lá já existia o registro de usuários brasileiros sendo alvo do Pegasus. E mais recentemente, como a Júlia comentou, nós tivemos esse episódio do pregão no Ministério da Justiça. Só vale lembrar que, uma vez que se teve toda essa discussão sobre esse pregão, a representante da empresa NSO no Brasil
acabou não participando do pregão como um todo, mas isso mostrou o interesse do governo brasileiro em adquirir softwares parecidos, né, com esse do Pegasus. E a gente vive tempos em que é importante tomarmos muito cuidado com o abuso por parte de governos com relação a dados pessoais, com relação a informações, para perseguir vozes dissidentes, para perseguir opositores. Enfim, o Brasil é uma democracia, o Brasil possui a privacidade e a proteção dos dados pessoais como direitos fundamentais que são respeitados pelo Poder Judiciário, previstos na nossa legislação. Então, aqui, infelizmente, a trava não é tecnológica, a trava ela é muito mais jurídica e institucional. É importante entender que aplicativos como esse, que softwares como esse, podem ser abusados e que nós precisamos ter um controle, uma vigilância sobre como esse tipo de aplicação vai ser utilizada para não violar direitos de todos nós. E, de novo, essa é uma pauta de um escândalo de espionagem de natureza global e podemos esperar que, ao longo da semana, outras novidades vão aparecer, expandindo aí o número de pessoas que foram alvo desse programa. Jornalistas, acadêmicos, ativistas, autoridades e, aparentemente, até mesmo familiares de governantes que acabaram utilizando essa ferramenta de maneira abusiva. A escala aí desse escândalo pode aumentar nos próximos dias, né? Vamos ver, a gente vai acompanhar. Carlos, agradeço muito pela participação conosco. Também agradeço a Júlia e ao Felipe, com eles eu volto a falar. E, Carlos Afonso, obrigada, até a próxima. Obrigado, até a próxima.